Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. Itepac, com você em cada conquista. Medprev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Bom dia! E o nosso programa Agenda Médica dessa manhã de domingo tá cheio de informações para você, telespectador. Teremos o oftalmologista Dr. Márcio Adriano. Ele vai falar pra gente sobre tumor ocular. Você aí de casa sabia que podemos ter câncer nos olhos? E para falar sobre cálculo renal, a famosa pedra nos rins, o urologista Dr. Suail tira nossas dúvidas e ainda nos dá dicas de como evitar ter esse problema. E no nosso quadro Saúde Bucal, o nosso programa Agenda Médica foi até a Landgraf Odontologia Premier ver de pertinho e bater um papo com o Dr. Marcos, e ele mostra pra gente o que há de novo no mundo da odontologia e estética. Portanto, fique comigo e confira, o nosso programa Agenda Médica só está começando. E para iniciarmos o nosso programa, vamos falar de um assunto que ainda no decorrer do nosso programa não foi abordado. Porque quando falamos em tumores, logo pensamos no câncer de próstata e de mama. E realmente eles são os mais comuns na nossa população. Mas nós vamos falar hoje do câncer nos olhos. Você sabia que é possível ter isso? Pois é, para falar sobre esse tema, o Dr. Márcio Adriano, que é oftalmologista, vai tirar nossas dúvidas. Doutor Márcio, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia a todos. Doutor Márcio, o que é os tumores nos olhos? Por que isso acontece? Por que a gente pode ter isso? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é tumor. Tá? Tumor é qualquer crescimento anormal. Uma verruga que a gente tem pode ser chamada de tumor. Tá? Qualquer nódulo pode ser chamado de tumor. O fato de ser tumor não significa que seja maligno. Nós temos tumores benignos, que são aqueles tumores que não é o câncer, e tem os tumores malignos, que é o câncer. Esses tumores malignos, eles têm um risco grande, né? Ele pode perder a função do órgão, seja atacar o fígado, atacar os olhos, o coração, onde for, os ossos, e pode levar até a morte da pessoa. Tá? Os tumores é um crescimento anormal das células. Começa a crescer essas células mais do que deveriam, elas começam a se multiplicar de uma forma irregular e acabam, né, destruindo as células que estão do lado. E tem idade, doutor Márcio, para ter tumor nos olhos? Tem. O que acontece é o seguinte, existem vários tipos. Nosso olho tem várias partes diferentes dentro. A gente tem a córnea, tem a conjuntiva, tem a retina, e cada parte pode ter um tipo de tumor. E esses tumores, eles têm idades diferentes. Por exemplo, existe um tumor na criança que infelizmente passa batido às vezes, que é o retinoblastoma. Tá? O retinoblastoma é um tumor que afeta as crianças, geralmente de 3 a 4 anos de idade. Crianças maiores é mais raro aparecer, acontece nessa idade, é uma idade que a criança não informa nada, a criança não fala, tá? Não dói, o olho não fica vermelho, não fica inflamado, e quando às vezes vai descobrir, já está tão grande o tumor dentro do olho, que o único tratamento é você retirar o olho inteiro. Olha só. Então, o que acontece? Como que os pais podem perceber isso? Durante um tempo atrás, existia uma propaganda que falava: tire foto com flash do seu filho. Porque quando a gente bate a foto com flash, sai o olho vermelho. É normal estar ali o olho vermelho. Se na foto saiu, né, prestem bem atenção, se na foto saiu um olho vermelho e um olho branco, tem que investigar. Às vezes é só o reflexo, a posição que a criança está. Não vai assustar, achando que já está com tumor. Sim. Existem outros motivos, catarata, existem várias doenças, mas é uma forma de fazer o diagnóstico em casa do tumor ocular chamado retinoblastoma. O retinoblastoma, quando a gente descobre, é tratamento imediato. Tá? Ele começa pequenininho, só que muitas só vai se descobrir às vezes na consulta por acaso, porque a criança não vai relatar que não está enxergando bem, nada disso. Descobre pequenininho, tem um tratamento. Mas na maioria das vezes, quando a gente descobre, ele já está grande e o tratamento é o que a gente chama de enucleação, que é retirar o globo ocular e colocar uma prótese, porque senão ele pode se expandir e pode levar até um tumor cerebral. E o que pode causar isso então, doutor Márcio, nos olhos, esse tumor?
genética. É a parte genética da pessoa. A pessoa já tem, né, esse acometimento genético, está no DNA daquela pessoa. Hoje a gente ainda não tem o que a gente chama de marcadores genéticos para saber. Se existisse isso, teria como você pegar uma criança, fazer um exame de sangue e saber, essa criança tem chance de ter um tumor tal. Aí você já começaria a fazer triagem, você já começaria a fazer acompanhamento desde pequenininho. Para o dia que aparecer, você já tratar pequenininho e resolver. Mas isso ainda não existe na prática, tá? Um dia que for, vai ser. Então é a questão genética, mas esses são os tumores das crianças, o retinoblastoma. Existem também outros tumores. Nessa parte branca que a gente tem no olho, né, tem uma pelinha que cobre em cima, que é a conjuntiva. E ali acontece uma formação grande de tumores. E o que provoca isso? Isso mais no adulto. Fumaça, por exemplo, quem fuma, né? Aquela fumaça de cigarro, ela é muito tóxica. Tá? Então a fumaça pode provocar isso. Excesso de sol, né? O sol, da mesma forma, pode provocar câncer de pele, pode provocar o câncer nos olhos também, nessa parte, né, externa aqui. Então, a alimentação de algumas pessoas, por exemplo, às vezes a pessoa que mora, os ribeirinhos que moram muito perto de rios, muitas vezes tem usinas, tem empresas que jogam dejetos, jogam minerais pesados ali, então eles consomem aqueles peixes com muito mercúrio, com muito alumínio, e aquilo lá no corpo da pessoa pode favorecer a formação de tumores, não só nos olhos, a parte toda. Esses tumores, quando malignos, tá? O que a gente tem que fazer? Tirar. Geralmente você faz a cirurgia não do olho inteiro, você consegue tirar só ali. Aí tem alguns remédios, né? São quimioterapias que não é diferente da quimioterapia do resto do corpo. É uma quimioterapia que é um colírio que a gente fica pingando no olho para evitar que cresça novamente. E quais os sintomas, doutor Márcio? Eu tenho como observar em mim alguma alteração nos meus olhos ou na minha visão que possa ser um indicador de tumor nos olhos? Tem. Então, vamos lá. Na criança, como eu falei, bate a fotografia, se você perceber um olho vermelho, outro olho branco, alguma coisa está errada, tá? Outra coisa, no adulto, quando a gente pega, né, a pessoa fala, tem uma mancha aqui na pele, se ela começar a crescer, se ela começar a ficar escura, se ela começar a ficar rugosa, a gente recomenda que vá ao dermatologista. No olho, às vezes a gente tem umas manchinhas, é normal ter umas manchinhas, a gente chama de névoas, que é como pinta. Só que ela não pode começar a crescer, ela não pode começar a pigmentar, que é ficar escura, e às vezes ela começa a crescer, parece, né, os donos de casa vão saber o que é sagu, parece uma gelatinazinha, começa a crescer. Aqui lá a pessoa já tem que procurar imediatamente, né, o oftalmologista. E os tumores intraoculares, infelizmente, são os mais graves e os mais difíceis de perceber, porque a pessoa só vai perceber quando ele crescer a ponto de atrapalhar a visão da pessoa. Nosso olho é uma bola e a gente enxerga só no centro dessa bola. Se o tumor está crescendo no lado, ali no cantinho, a gente não percebe. Quando ele crescer a ponto de tomar nossa visão, é que a gente vai perceber isso. E às vezes já é um tumor bem grande, aí o tratamento já seria a retirada do globo. Doutor Márcio, quero convidá-lo a continuar conosco, vamos para o intervalo. E você aí de casa, no próximo bloco a gente volta com mais assuntos sobre tumor nos olhos. Não saia daí que eu volto já já. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o MedPrev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. O agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês.
Itepac Porto. Com você, em cada conquista. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Clínica Santi Santé. Aqui você encontra o que há de mais moderno em tratamentos médicos dermatológicos, rejuvenescimento e emagrecimento. Estamos na 204 Sul, Antiga Quadra 21. Clínica Santi Santé. É sempre tempo de se cuidar. 3322-0290. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Estamos de volta e dando continuidade ao nosso assunto do bloco anterior, tumor ocular. O Dr. Márcio Adriano, que é oftalmologista, continua com a gente tirando nossas dúvidas. Dr. Márcio, quando acontece de ser diagnosticado o tumor num olho, pode passar para o outro ou não? Pode. Na realidade, não é que passa para o olho. Da mesma forma que a pessoa teve, os motivos, seja químico, seja fumaça, seja genético, que apareceu nesse olho, pode também ter nesse olho. É como você pensar uma pessoa que caiu e quebrou o braço. Sim. Ela pode acontecer de quebrar outro braço? Se ela cair do outro lado, pode. Então, assim, um tumor não passa para o outro, mas os motivos que levaram a ter nesse, também pode ter nesse. Por exemplo, o tumor, às vezes ele vem de metástase. Às vezes é um tumor que está lá no fígado ou no pulmão e se espalha pelo corpo. E às vezes pode atacar o olho e depois pode atacar o outro olho. A gente chama, quando é só em um olho, de unilateral. Nos dois olhos, bilateral. Sim. E existe uma coisa que a gente chama de trilateral. Na realidade, a gente não tem 3 olhos. Mas um tumor, por exemplo, da criança, que é o retinoblastoma, às vezes ele vem em um olho, às vezes ele vem depois no outro olho e às vezes ele vem fora da cavidade ocular. Ele pode vir às vezes no pulmão, no cérebro e outros problemas. É onde a gente chama os trilaterais. Graças a Deus são bem raros esses tumores. E como ocorre o tratamento, Dr. Márcio, do tumor ocular? Vai depender muito do estadiamento que a gente chama, ou seja, aonde está, ou seja, se está no comecinho ou não. Geralmente, quando a gente descobre, infelizmente, está tarde. E aí às vezes é a remoção completa do olho. Esses da superfície externa, às vezes da pálpebra, é muito comum ter na pálpebra também. Aí a gente faz cirurgia e tira aquele pedacinho. Se for um tumor muito grande, você tira um pedaço maior, tem que fazer enxerto. Os tumores, que são dentro do olho, se a gente conseguir, por acaso, consultor de rotina, nem sabe o que tem lá, e a gente descobriu um tumor pequenininho, a gente faz uma aplicação de laser, que não é cirurgia nem nada. Agora, se é um tumor já grande, você tem que fazer a remoção do globo, você tem que tirar o globo ocular. No caso, Dr. Márcio, de ser diagnosticado com o tumor nos olhos, pode a pessoa perder a visão ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, não interfere? Interfere e muito.
O princípio a gente pensa assim, primeira coisa, a gente tem que tirar aquele tumor, tá? Então nossa primeira preocupação é retirar o tumor. Se ele é pequeno, bem pequenininho, às vezes você vai conseguir preservar a visão, preservar o olho e preservar a vida. Se ele é um pouco maior, você não, infelizmente, você não vai ter mais preservação da visão, ele não vai enxergar, mas vai manter o olho lá, né? Esteticamente ele vai estar lá. E se ele está muito grande, você vai tirar o olho. Por quê? Para preservar a vida. Porque se você não tirar o olho, ele sobe e vai para o cérebro. Então é vida, olho e visão. E no caso da remoção do olho, doutor Márcio, tirou o olho. Como que esteticamente a pessoa pode melhorar isso? Porque só o uso do tampão resolve ou já existe outros meios que pode melhorar? Uma prótese ocular, se eu colocar uma pessoa aqui na sua frente, que já perdeu o olho e está usando a prótese ocular, você não diz. É idêntico, você não percebe. As próteses são muito bem feitas. A prótese, diferente do que as pessoas acham, que é uma bolona de vidro que coloca ali, não é isso. Ela tem um formato de uma concha, porque fica um pouquinho do olho aquecer, ele fica baixo, mas a gente coloca essa concha aqui dentro e ela é feita baseada no outro olho. Ela é feita à mão, ou seja, como que a gente faz? A gente fotografa o outro olho, tira todas as medidas do tamanho e é feita à mão, né? Ou seja, é um artesão que consegue fazer isso para ficar idêntico ao outro olho. E quem olha não consegue perceber que é uma prótese. E qualquer pessoa pode então fazer uso caso tenha retirado o olho? Tem. Se a pessoa perdeu o olho, alguns casos, às vezes a pessoa já perdeu o olho há muitos anos e aí a pálpebra ficou muito caída, ficou muito pequenininho, aí às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia para poder caber aquela prótese, né? Então às vezes a gente tem que usar uma prótese às vezes pequena e vai ajeitando com o passar do tempo. Mas se for uma coisa recente, hoje em dia, o correto é a pessoa tem um tumor que vai precisar fazer a remoção do globo. Fez a remoção e já se programa para logo em seguida, uns 2 meses depois, que é o tempo de cicatrizar, já fazer a prótese dela. Doutor Márcio, quem teve o diagnóstico de câncer ocular, tumor ocular na verdade, fez o tratamento, tudo certinho, pode acontecer de com o tempo voltar esse tumor ou não? Infelizmente pode. O tratamento, a gente sempre pensa assim, num período de 5 anos é onde o tumor pode acontecer de voltar. Eu atendi um paciente, já um senhor de idade, que veio com uma lesão, não parecia de forma alguma tumor, parecia mais um fungo, tá? Fizemos o tratamento, só que quando a gente tira, a gente remove e a gente manda para biópsia sempre quando tem uma lesão estranha. Ele era para ele ter voltado, ele demorou um tempão para voltar. Quando voltou, o tumor já tinha voltado em 6 meses, estava bem grande, e ele voltou com um diagnóstico de um tumor maligno, que era aquilo lá, não era fungo, era um tumor maligno. Foi feita uma nova cirurgia, e aí foi feita uma cirurgia maior, a gente usa uma quimioterapia, que é um remédio que pinga, e resolveu, Ele está acompanhando, mas o que eu vou poder dizer para ele, assim, olha, está fora de perigo 5 anos, e isso é apenas uma média. Eu já vi casos, até de crianças, que mesmo depois de 5 anos, que a gente achou que já estava fora de perigo, o tumor veio aparecer no outro olho. É uma pena, doutor Márcio? Por isso é tão importante criar o hábito de ir no oftalmologista, inserir esse exame, essa visita no oftalmologista sempre que for fazer um check-up, porque às vezes as pessoas podem ter algum problema no olho e que não vai se manifestar de imediato. Maiara, inclusive agora a gente vai ter no dia 10 o Dia Mundial da Saúde Ocular. Para que serve esse dia? Justamente para isso, para que as pessoas fiquem alertas. As pessoas acham que só quem enxerga mal tem que ir no oftalmologista. E não é todo mundo tem que ir. Por exemplo, um tumor pode matar a pessoa. Não é só ficar cega não, pode matar. E a pessoa só vai perceber no estágio avançado. Ela pode estar com um tumor no olho e estar enxergando bem. A pessoa pode estar com glaucoma avançado e vai estar enxergando bem. Tem várias doenças que a pessoa só percebe no estágio final. E são doenças que, se fizer o diagnóstico no início, você preserva, não é só o olho não, você preserva a visão. Claro, você não vai ter perda, você não vai ter sequela nenhuma. Então é importante, no seu check-up, não é só visitar o cardiologista, o ginecologista, o urologista, exame de próstata, exame das mamas. Não, o olho precisa ser visto. Uma vez ao ano, tá excelente, tá excelente. Se a pessoa fizer, é uma consulta, não é que tem que fazer 1000 exames não, Sim. Uma consulta
básica dá pra gente ver muita coisa. Ok. Doutor Márcio, quero muito agradecer por estar no nosso programa Agenda Médica mais uma vez. Você que é parceiro nosso, né? Falar desse assunto que ainda não abordamos durante todos esses anos de programa Agenda Médica foi muito bom, porque infelizmente a população é tão carente dessa informação e, como eu disse anteriormente, né, no primeiro bloco, quando a gente fala de tumor, as pessoas associam de imediato o câncer de mama e de próstata e não dá a devida atenção. Exatamente. E não sabe que nos olhos também podemos ter, né? Exatamente. Lembrando, existe e mata, tá? Não cega só, mas tem tratamento. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. E não saiam daí que no próximo bloco a gente vai falar sobre cálculo renal. Até já! A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Clínica Santi Santé. Aqui você encontra o que há de mais moderno em tratamentos médicos dermatológicos, rejuvenescimento e emagrecimento. Estamos na 204 Sul, Antiga Quadra 21. Clínica Santi Santé. É sempre tempo de se cuidar. 3322-0290. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o MedPrev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. O agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Estamos de volta e você aí de casa sabe o que é cálculo renal, popularmente conhecida como pedra nos rins, ou já ouviu alguém próximo reclamar das dores que essas pedras causam? Não? Pois para falar sobre esse assunto, o urologista Dr. Suail Pereira vai tirar nossas dúvidas. Dr. Suail, bom dia. Bom dia aos telespectadores. Dr. Suail, o que é pedra nos rins e por que elas causam tantas dores? As pedras, elas são produtos do metabolismo renal que são mal formados ou, enfim, urinas concentradas que acabam se depositando dentro do rim e essa poeirinha vai se acumulando e formando os cálculos. E realmente é algo muito doloroso para o paciente, enquanto ele está no rim, até que não, mas quando essa pedra migra em direção à bexiga, essa dor realmente é uma coisa absurda e precisa muitas vezes de uma intervenção cirúrgica para se ter o resultado que seria a analgesia e a tranquilidade do paciente. Porque eu já ouvi, doutor Suail, alguém próximo de mim que teve pedra nos rins, que a dor que dá é de cair no chão, é insuportável a dor. Realmente essa cólica que dá é tão forte assim, tão intensa? Sim, a dor é um mecanismo de defesa que nós temos no organismo. Então essa dor é resultante da migração do cálculo, nosso ureter, que é o que faz a conexão do rim com a bexiga,
ele é muito inervado e a distensão desse ureter causada pela pedra, pela impactação de acúmulo de urina atrás, ela gera muita dor. Essa é realmente uma cólica muito intensa. Alguns brincam, alguns colegas, que até é o mais próximo que o homem consegue chegar de um parto normal. Então a dor realmente é forte, não é brincadeira quem fala, exige né? uma analgesia bem importante. E por que então, doutor Suail, a gente tem essas pedras nos rins? Sim, existem vários fatores que levam a a formação dessas pedras. A maioria são por distúrbios metabólicos que o paciente adquire, alguns durante a vida, alguns são genéticos, tem gente que tem predisposição genética a ter mais cálculos mesmo. Existem métodos para investigar isso, mas em geral o que mais se sabe são doenças como diabetes, hipertensão, pacientes que têm síndromes metabólicas, má absorção intestinal. Isso leva aos principais tipos de cálculos, aos cálculos mais comuns, né? E ácido úrico, o paciente, e principalmente os que a gente consegue trabalhar melhor são os alimentos e a ingesta hídrica adequada do paciente. Doutor Suail, homens ou mulheres, qual dos dois tem mais predisposição a ter pedra nos rins? Então, a proporção é quase que a mesma. Acontece um pouco mais em mulheres, mas é uma diferença muito pequena. Proporcionalmente, ela afeta os dois sexos sem distinção. E as crianças, doutor Suail, elas podem ter pedra nos rins ou não? Sim, as crianças, elas têm alguns também distúrbios metabólicos e algumas doenças genéticas que predispõem. Então, a criança pode sim apresentar cálculo renal. Então, achar que cálculo renal, as famosas pedras nos rins, é doença de quem é mais velho, se engana, né? Se engana bastante, porque é uma doença que se inicia normalmente com a juventude, principalmente agora, né, com essa alteração de hábito alimentar, de excesso de refrigerante, tudo isso, os cálculos estão vindo cada vez mais cedo e a doença calculosa é uma das principais causas que levam o paciente a perder a função renal. Então é uma coisa que a gente tem que estar de olho desde sempre, desde cedo. Doutor Suail, e aquela conversa de que o uso do sal em excesso pode causar pedras nos rins, isso é verdade? Isso é verdade por vários fatores, mas o principal é que gera uma excreção maior de cálcio, o subproduto que vai se depositar nos rins e formar as pedras. E o sal a gente pode chamar pelo átomo de sódio, né, seria assim, e ele não está presente só naquele salzinho que a gente coloca na comida. A gente encontra em alimentos enlatados, condimentados, nos refrigerantes, que tem uma quantidade absurda de sódio. Então tudo isso contribui bastante para que forme esses cálculos. O que a gente vem observando é cada vez mais a substituição de água, suco por refrigerante. Isso é infelizmente uma catástrofe para a formação de pedras. Doutor Suail, eu queria que você então deixasse alguma dica para os nossos telespectadores, o que eles podem estar fazendo em casa, no dia a dia, para evitar terem pedra nos rins. Acho que a principal dica, e a mais barata, mais simples, mas que as pessoas não se conscientizaram ainda, é a ingesta hídrica. Quanto maior for a ingesta hídrica, em torno de 2 a 3 litros de água por dia, reduz muito a probabilidade, né? Então, nessa correria de dia a dia, eu acho que todo mundo tem que ter uma garrafinha de água, sentado do lado do computador, perto de onde tiver o trabalho, mas tem que beber água, muita água, não adianta substituir por refrigerante, suco, tudo, né? Lógico que o suco ajuda, principalmente frutas cítricas, né? Mas a dica que fica é a mais barata, porque é a água e nós estamos num estado muito seco e muito quente. O que não é muito difícil, né, de tomar muita água. Exatamente, mas mesmo assim a gente encontra
pessoas que se omitem durante o dia pela correria e acabam não bebendo água suficiente, e isso gera um grande transtorno lá na frente, porque as dores são realmente horríveis. Terríveis, né? Doutor Suail, muito obrigado por estar no nosso programa Agenda Médica. Foi um prazer imenso entrevistá-lo, ainda mais falar de um assunto que é tão comum e pouca gente sabe o que pode causar, né? E evitar também, o que foi mais importante. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Estamos à disposição para novas dúvidas. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não saia daí que no próximo bloco eu estou de volta. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o MedPrev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. O agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha! E o nosso quadro Saúde Bucal está agora na Landgraf Odontologia Premier e vai mostrar para você, telespectador, o que há de inovador no mundo da estética e da odontologia. Venham comigo! Doutor Marcos, atualmente a gente percebe que a sociedade busca muito a estética, busca muito a perfeição. Como que você vê isso dentro da odontologia? A odontologia, Mayara, não fica fora desse contexto. Ela tem um caminhar crescente à procura dos pacientes pela odontologia estética, seja por meio de clareamentos, pela ortodontia, seja por meio da confecção de facetas, lentes de contato em cerâmica. Então ela vem crescendo muito a procura desses trabalhos na odontologia, os pacientes procuram bastante. Ela não fica fora desse contexto porque hoje a sociedade
pede pra gente que a gente pareça mais bonito, né? Que a gente tenha um sorriso mais bonito, mais bem cuidado. A gente vê isso em academias de ginástica, a gente vê isso em cirurgias plásticas, em cosméticos. A gente nunca vendeu tanto cosmético como vende atualmente, né? E a odontologia não está fora desse contexto todo. Então é crescente sim a busca da população por meio para a obtenção de um sorriso mais alinhado, um sorriso mais branco, um sorriso mais convidativo, um sorriso mais bonito. Então aquela conversa, né, doutor Marcos, que o sorriso é o cartão de visita, não é mentira, né? Com certeza não, né? O sorriso é uma impressão que passa felicidade, que passa bom astral. A gente parece que vê a alma da pessoa pelo sorriso, não é verdade? Verdade. Contagia, né? Contagia. Muito melhor você ser recebido por um sorriso de uma pessoa séria, né? Que não está muito afim de sorrir pra gente. Aquela imagem que a pessoa passa nessa situação de sorriso é muito melhor, né? E a sociedade, como eu havia falado, exige isso da gente, né? Imagina que hoje a gente tem as relações pessoais, interpessoais, que mostram e que exigem que a gente esteja mais cuidado. O network em nosso ambiente de trabalho deve ser maior e a aparência é significativa nessa escolha. Não é que nós tenhamos que ser lindos, maravilhosos, mas que tenhamos uma impressão de cuidado. Né? E é isso que as pessoas vêm procurando cada vez mais. E o que, doutor Marcos, as pessoas mais buscam nesses tratamentos aí? O que você sente que as pessoas ao vir visitar você querem muito? O que está muito em evidência? A gente tem que separar o público. Se nós pegarmos um público adolescente, a ortodontia ainda ganha de todas as áreas. É o que mais se tem procura, por dentes alinhados, nivelados. A partir da adolescência, então, começa o clareamento. O clareamento existe uma procura muito grande, mas hoje a gente vê falar muito sobre lentes de contato, faceta, muitos pacientes querendo transformar o seu sorriso e pedem por esse tipo de atendimento, por esse tipo de trabalho. Doutor Marcos, você falou então das facetas, das lentes de contato, então eu queria que você falasse pra gente qual a diferença da lente de contato para a faceta e se todo mundo pode colocar lente de contato. Ok, vamos lá. O material é o mesmo. O material da restauração em faceta e em lente de contato é o material cerâmico, a porcelana. O que difere uma da outra é a espessura, nada mais do que isso. A faceta ela é um pouco mais espessa do que a lente de contato. A lente de contato, normalmente, Mayara, ela tem de 0,2 a 0,4 milímetros de espessura. Ou seja, é uma restauração que você pega, ela tem uma translucidez muito grande, ela é quase que transparente. Enquanto que a faceta parte desse 0,4. Então ela pode ter 0,5, 1 milímetro, 1,5 milímetro de espessura. Todas as pessoas podem colocar faceta ou lente de contato, cada um tem uma indicação. O princípio parte de uma consulta e de um bom diagnóstico. Nada deve ser feito além disso ou antes disso, tá bom? A pessoa tem que passar por um correto diagnóstico e um bom plano de tratamento. Facetas são restaurações mais espessas, como eu havia falado para você. Ela está indicada para pessoas que têm restaurações mais extensas, que não têm dentes íntegros, têm restaurações extensas nesses dentes e que querem alterar, por exemplo, a cor dos seus dentes e não está indicado um procedimento de clareamento para esse indivíduo. Então a faceta, por ser mais espessa, não vai permitir tanto a passagem de luz. Ela vai vedar o que tem por trás dela. Com isso ela consegue esconder o substrato dental, a cor do dente do paciente, clareando mais os seus dentes, devolvendo uma anatomia ou dando uma anatomia melhor para o sorriso do paciente. Já a lente de contato, por se tratar de uma restauração muito fina, de 0,2 a 0,3, 0,4 milímetros, como eu disse, ela é muito translúcida. Não está indicado, por exemplo, para quem tem o dente escuro e não consegue fazer um clareamento, seja por sensibilidade ou qualquer outro tipo de contraindicação do clareamento. Porque a lente não vai esconder. Não vai esconder, vai deixar transparecer aquilo que tem atrás dos dentes. Então a lente de contato está indicada mais para aquele cliente, para aquele paciente que tem os dentes com uma cor legal, mas que são desfavorecidos pela anatomia desse dente. Existe um dente que ele pode ter uma deformação, é um dente conoide ou é um sorriso muito assimétrico. A lente de contato vem equilibrar, harmonizar esse sorriso. É importante, doutor Marcos, você falar isso porque
como a lente de contato está muito em alta, muita gente acha que estou com os dentes um pouco amarelados por alguns alimentos que pigmentam os dentes, vou colocar então a lente para melhorar esse aspecto e aí então nunca mais vai pigmentar e eu vou ficar livre. Porém, igual você falou, depende de como tá esse dente atrás, porque pode então acontecer efeito contrário, né? A pessoa vai achando que vai ficar legal, então a lente pode não cobrir esse dente e não ficar tão... Exatamente. Né? E mais do que isso, né, Mayara? A gente tem que salientar que todo tratamento tem sua indicação. Se o paciente, como eu disse, tem um dente íntegro, faz o clareamento. Né? Por que colocar lente de contato? Só para evitar fazer novos clareamentos no futuro? Não está recomendado nesse caso. A lente de contato, como eu disse, para mudar a anatomia de dentes que são desfavorecidos esteticamente, né? Não para alterar a cor desse dente, não para evitar clareamentos futuros. Nós não podemos cair numa banalização do tratamento, né? Todo mundo querer colocar lente de contato sem indicação para ter lente de contato. É por isso que eu volto a repetir. Parte de um princípio de um bom diagnóstico e um bom planejamento para que o tratamento seja executado da maneira adequada, sem banalizar. Até porque tem gente que faz uso da lente de contato e tem aquele dente muito branco que foge do natural, né? Você acha, doutor Marcos, que está havendo aí um certo exagero? O meu conceito estético e da grande maioria dos profissionais da odontologia parte do seguinte: é bonito o que é natural. Claro. É bonito o que é natural. Se você começa a colocar uma cor no seu dente, uma cor que a gente não encontra na natureza, que foge dos padrões comuns, nós vamos chamar tanto a atenção que aquilo que era para ser bonito acaba sendo uma coisa que eu acho que não fica legal, bizarro, vai ficar bizarro no sorriso do paciente. Então tudo é critério, tudo é bom senso da indicação, bom senso da cor que vai se escolher, porém a gente tem também que pensar que a estética é subjetiva. Nem tudo que é bonito para mim é bonito para você ou vice-versa. Nós temos que respeitar isso dos pacientes, essa queixa do paciente, mas sempre não partir para o exagero. Eu acho que não é legal esse exagero. Doutor Marcos, há algo inovador dentro da odontologia e da estética que pode fazer com que o paciente veja como provavelmente o sorriso dele vai ficar com o uso da faceta ou da lente de contato antes dele iniciar e fazer já o definitivo? Tem sim, Mayara. Hoje o que a gente tem de mais moderno dentro da odontologia seria o escaneamento intraoral e mesmo o escaneamento facial, tá? Poderia ser feita essa simulação de maneira analógica também, aquela massinha que a gente colocava na boca, moldava, porém os estudos mostram hoje que aquela espatulação, a proporção, nós podemos errar nisso e corre maiores riscos de distorção. Já o escaneamento digital não, ele tem uma fidelidade no resultado que você obtém do paciente de maneira muito assertiva. O escaneamento quase não tem distorção, é isso que a literatura científica nos coloca hoje. Então o paciente pode ser submetido a uma série de fotografias, radiografias, passa pelo escaneamento intraoral. Após esse escaneamento intraoral, nós vamos fazer todo o desenho digital desse sorriso do paciente, montando as lentes de contato e as facetas para esse cliente poder visualizar numa tela de computador. Tendo o aceite dele, nós vamos imprimir esse modelo em impressora 3D, e vamos transferir aquilo para a boca do paciente. E nós vamos ter então a participação direta do paciente na escolha daquilo que ele está visualizando. Gostei, não gostei, quero alterar isso ou aquilo. O escaneamento é mais do que isso, mais do que a perfeição, ele vem fazer com que nós ganhemos tempo. Tem aquela máxima que tempo é dinheiro, e é verdade, eu acredito isso. As pessoas estão cada vez mais com pressa dos seus tratamentos, da sua vida. O escaneamento a gente consegue mostrar para o paciente, às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte, enquanto que de maneira analógica nós demoraríamos às vezes uma semana, 10 dias, 30 dias para mostrar para o paciente esse ensaio. Então esse escaneamento 3D, Dr. Marcos, veio só para beneficiar então os pacientes, né? Com certeza, em todas as áreas da odontologia, não é só na odontologia estética não, mas no planejamento ortodôntico, no planejamento cirúrgico, seja de implantes ou de extrações, tratamentos periodontais, é uma gama enorme que nós podemos utilizar o escaneamento intraoral. Dr. Marcos, quero muito agradecer você
por ter nos recebido tão bem na sua clínica e ter permitido que a gente pudesse ver de pertinho como ocorre todo o processo do escaneamento 3D e permitir também que a nossa sociedade, né, os nossos tocantinenses aí, possam ver o que o escaneamento 3D traz de melhor. Maiara, foi um prazer receber você aqui na clínica, agradeço demais pela oportunidade, espero ter ajudado todos aqueles que nos assistem no Agenda Médica, né? E você está sempre convidada para comparecer aqui novamente, né? Obrigada. E eu convido você realmente para conhecer esses procedimentos, o que a gente puder estar demonstrando para a sociedade, ajudando e informativamente toda a sociedade tocantinense, palmense, será um grande prazer sempre. Obrigada. Então, vejam junto com a gente todo o processo do escaneamento 3D agora. Após o paciente passar pela primeira consulta e nos colocar todas as suas queixas estéticas, nós vamos então submeter esse paciente a alguns procedimentos de imagem, como escaneamento intraoral, fotografias, radiografias, tudo que for necessário para realizar o seu planejamento estético. Após a confecção desses exames iniciais, nós vamos então fazer o desenho digital do sorriso desse paciente, para que esse desenho possa ser transferido então digitalmente para a impressão 3D e confeccionarmos o modelo na qual o paciente vai ficar, naquilo que nós propomos como resultado estético para o paciente. Então, dentro desse desenho digital, nós realizamos em cima de uma fotografia de escaneamento, nós podemos estar movimentando aleatoriamente as facetas desses pacientes, fazendo um desenho daquilo que nós acreditamos que ficaria bom para o paciente, um posicionamento dessas facetas. Então nós realizamos todo o desenho no paciente obedecendo a curva do sorriso do paciente e a curva gengival no paciente. Após a confecção desses desenhos iniciais, nós vemos então para a colocação e instalação virtual dessas facetas nos dentes do paciente. E aqui o paciente então pode ir acompanhando, o cliente pode ir acompanhando toda a mudança, toda a alteração que vai ser impressa no seu sorriso, até chegarmos então à configuração final desse sorriso, que seria a instalação virtual desses laminados cerâmicos, de facetas ou lente de contato. E o paciente então tem uma visão antecipada daquilo que nós estamos propondo, que vamos transferir dentro de um ensaio na própria cavidade oral do paciente. Esse paciente vai poder então sorrir e ter a visualização antecipada daquilo que nós estamos propondo para ele. Aqui nós vamos fazer o escaneamento da nossa amiga. Sempre nós começamos pela arcada inferior do paciente. Isso na parte interna dos dentes da arcada que está sendo escaneada. Agora nós vamos para a parte externa. É um procedimento muito tranquilo para o paciente, relativamente rápido. Finalizamos o escaneamento da arcada inferior. Agora nós vamos recortar os excessos desse escaneamento. 18 segundos, nós realizamos o escaneamento da arcada inferior da paciente. Então a gente consegue no escaneamento ver bem os detalhes das restaurações do paciente, anatomia, tanto dental quanto gengival. É uma cópia praticamente perfeita daquilo que o paciente tem. A gente pode observar que copia todas as estruturas lá do palato, aquelas ranhuras que nós temos, são escaneadas. Pronto, finalizado o escaneamento em 1 minuto e 15 segundos da arcada superior. Nós estamos realizando um recorte do escaneamento para que ele fique mais apresentável, tirando todas as estruturas que não são, na verdade, de interesse ao nosso escaneamento e ao nosso planejamento digital. Agora nós vamos escanear a mordida do paciente. Nós vamos poder observar que conforme o scanner reconhece essa mordida, o encaixe desses dentes, os modelos, os escaneamentos superior e inferior vão se encaixar automaticamente. Olha lá, já se encaixaram, se encontraram os modelos. Escaneamos um lado, em 6 segundos nós conseguimos esse encaixe dos dentes, definindo a oclusão do paciente.
Fizemos isso primeiro do lado direito, agora nós podemos vir para o lado esquerdo do paciente, que é a última etapa do escaneamento. Isso, vamos escanear o lado esquerdo da oclusão. Olha lá, já reconheceu a oclusão da paciente. Em 6 segundos também essa oclusão está definida. Vamos conferir se essa oclusão foi registrada corretamente. Podemos comparar aquilo que nós temos na tela do escaneamento com o que o paciente encontra na boca. Esse exame é um exame visual. Nós pedimos para o paciente morder e conferimos o encaixe. O encaixe está correto, então significa que a oclusão foi estabelecida também de forma correta pelo escaneamento. Depois do escaneamento do paciente, do desenho digital que nós fizemos no computador, do desenho de sorriso do paciente, nós vamos então colocar aquela situação do computador aqui na impressora 3D. Tudo que nós planejamos digitalmente, nós vamos conseguir imprimir. Foi isso que aconteceu, nós acabamos de ver a finalização dos modelos. Então aqui nós estamos retirando o modelo, a plataforma de impressão, onde o modelo foi totalmente construído. Aqui é o modelo pronto. Nós vamos remover esse modelo. Após a finalização da impressão, impressora 3D, os modelos foram construídos em resina acrílica. Nós vamos remover o modelo da plataforma de impressão e vamos colocar esse modelo para descansar no álcool isopropílico. Esse modelo vai ficar aqui por 20 minutos para que seja feita toda a lavagem do modelo, remover toda a resina residual dele. Uma vez que o modelo saiu da impressora, passou pela cuba de álcool isopropílico, foi lavado, secou esse modelo, ele vai ser finalizado no forno. Nós vamos colocar esse modelo no forno de fotopolimerização. Vamos dar um start e esse modelo então vai ficar aquecendo nesse forno para que ele possa ser então melhorado a sua qualidade de modelo, a sua dureza, e nós possamos então trabalhar com ele. Após o planejamento digital, nós vamos então imprimir um modelo em impressora 3D. E esse é o modelo da proposta de trabalho para o paciente. Esse modelo pode ser de várias cores. No caso da cliente aqui, nós escolhemos um modelo que imita um gesso branco. A partir da confecção desse modelo, nós realizamos uma guia em silicone que tem exatamente o negativo dos dentes da paciente aqui, a situação que irá ficar. E agora então nós vamos fazer uma simulação, que é o que nós chamamos de mock-up ou ensaio, utilizando uma resina provisória. Vamos aguardar por alguns minutos, 2, 3 minutos, e nós vamos remover a guia e ela vai estar na situação que nós planejamos para ela. E a partir daí então ela pode participar dessa escolha estética dela. Esse é isso realmente que é o objetivo. Após a inserção das guias na paciente, o mock-up vai ser apresentado para o paciente. Nós esperamos a resina tomar presa por cerca de 2 minutos e meio a 3. E agora então nós podemos tirar essa guia e nós temos a situação que a paciente vai ficar pós-confecção das lentes de contato. Utilizando o equipamento fotográfico mais elaborado, com uma máquina profissional, e após a fotografia nós podemos estar mostrando a fotografia tanto na tela da máquina para o paciente, como também projetando isso numa tela maior, numa televisão. E como vocês puderam ver, os avanços e as tecnologias da odontologia já estão ao nosso alcance. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui e eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, te levando muita informação, qualidade de vida e mostrando para você o que há de novo, tanto no mundo da medicina como da odontologia. E o nosso encontro então está marcado no próximo sábado, ao meio-dia, na Jovem Palmas FM, com o nosso programa Agenda Médica. E aqui no SBT, no domingo, às 10 horas. Então, até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento: Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica.
Sintras, oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. Itepac, com você em cada conquista. Medprev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Clínica Santi Santé. É sempre tempo de se cuidar.